pessoal, estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Monique Enares, né? Sou psicóloga especialista em urgência e emergência pela Faculdade do Pequeno Príncipe, na residência multiprofissional. Também sou mestranda na UFSC, na linha de psicanálise, política e cultura. Então, estou bem feliz mesmo de estar aqui com vocês agora, podendo falar de um tema que é tão caro para mim. Hoje eu trabalho no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, então uma área que eu gosto muito, né, de atuar, e onde a gente pode pensar justamente sobre o cuidado em sofrimento psíquico grave e como efetivar isso na prática, né? Bom, pensar sobre esse cuidado, né, do sofrimento psíquico, ele vai ser pensar sobre todos os níveis de atenção, muito antes de chegar ali na atenção terciária pré-hospitalar, né? Então, acho que é bastante importante esse momento da gente estar aqui podendo trocar sobre esse assunto, porque é assim que a gente vai construindo rede, né? E acho que isso dessa educação permanente, ela também vai compor aí o que é o nosso trabalho na saúde pública. Então, eu estou realmente bem feliz de estar aqui com vocês hoje. O tema, então, ele é o acolhimento diante de comportamentos suicidas, né? Como fazer, então, quando isso se apresenta ali na nossa realidade, no dia a dia do serviço. E eu vou trazer, então, essa perspectiva do acolhimento como uma diretriz da Política Nacional de Humanização, para a gente conseguir pensar mesmo como efetivar isso, né, nos diferentes níveis, a partir do acolhimento de diferentes profissionais. A gente sabe que bom, isso não aparece só para os psicólogos, isso está presente ali para todos os profissionais. Então, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para a gente conseguir iniciar, então, né, essa conversa, acho importante a gente partir de uma perspectiva do que é o sofrimento psíquico. Aqui. Então, o que se apresenta, né, como o sofrimento psíquico e qual a relação disso com o comportamento suicida? A experiência do sofrimento psíquico, ela está presente na vida de todo mundo em diferentes momentos, em diferentes intensidades, né? Então, não poucas vezes aí nos deparamos com momentos onde isso se intensifica, onde fica bastante complicado atravessar, momentos que são mais difíceis, algumas adversidades. Mas ao longo da vida a gente vai adquirindo algumas ferramentas para lidar, né, com esse sofrimento. A gente vai adquirindo essas ferramentas a partir de vivências que a gente tem, de pessoas que a gente conversa, de situações na vida que se apresentam para a gente, e vai se tornando possível aí contornar esse sofrimento e dar alguma vazão para ele. Mas em algumas situações da vida, a realidade ela é tão diferente, distoante daquilo que a gente sabe lidar, que a gente sabe enfrentar, que essas ferramentas elas não dão conta de elaborar e de enfrentar essa realidade, né? Nesses momentos a gente percebe que existe uma maior propensão para esse desenvolvimento do comportamento suicida. Então, em que momentos seriam esses, né? A gente vai pensar aí a partir de alguns contextos. Seriam eles, né? Esse contexto existencial, que é quando o sujeito ele vai construindo ali o seu processo de vida, mas vai tendo algumas mudanças que não vai se dando por conta, e quando percebe tá ali numa situação em que, de repente, a vida familiar já não faz mais sentido, a construção do trabalho também já não consegue mais responder aquilo que o sujeito entende como importante para si, as relações de amizade também não fazem mais sentido e vai dando uma sensação de despertencimento, como se em todo lugar sentisse alguma inadequação, né? Então isso faz com que o sofrimento psíquico ele se intensifique de uma forma bastante importante. Outro contexto que a gente percebe bastante é esse de um adoecimento de longa data, né? Onde a pessoa, ela, na maioria, assim, por um longo período de tempo, ela tem aquele humor mais rebaixado, ou então tá sempre mais entristecida, ou então um pouquinho mais irritada, né? Isso que a gente chama de uma distimia. Não vai mais conseguindo ter prazer nas atividades do dia a dia, não consegue mais ter vontade para fazer as coisas, do tipo, não consegue mais ter vontade para ir no mercado, não consegue mais ter vontade de
fazer comida. Então, a gente vai percebendo que isso vai trazendo um pouco esse abandono das responsabilidades, né? Onde o sujeito vai realmente se descolando dessas coisas que vão compondo o cotidiano e também vai acarretando no maior isolamento social. Então, essa experiência, ela vai desencadeando um sofrimento psíquico bastante agudizado. Outro contexto que a gente percebe também são em alguns eventos agudos, como a perda de um ente querido, né? O término de algum relacionamento bastante importante, a saída de algum trabalho, né? Ou então diante de desastres naturais, como que a gente viu agora no Rio Grande do Sul ou aqui em Santa Catarina, como a gente percebe, né? Com as chuvas, com os desmoronamentos. Ou então diante de pandemias, né, igual a gente viu no caso da Covid-19, em casos de guerras, de crises políticas, onde essa concepção do mundo ou da vida muda de uma forma tão brusca que o sofrimento ele se intensifica de um jeito que fica muito difícil de lidar. Quando a gente está pensando nesses tipos de contexto, a gente vai estar percebendo que essas ferramentas que o sujeito, que a pessoa ela tem para lidar com o dia a dia, elas se esgotam. E aí se torna muito assustador, né? Então isso fica sem contorno, esse sofrimento ele transborda e a gente vai percebendo aí uma maior propensão para o adoecimento em saúde mental. Isso não vem sozinho, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer que isso vem acompanhado de alguns fatores de risco. Que fatores são esses? Né? Fatores ambientais, sociais e de história de vida. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre alguns desastres, né? E a gente percebe o quanto que algumas condições climáticas elas trazem uma experiência de muito medo, né? Que se torna bastante ansiogênico, por exemplo. Pessoas que vivem em regiões que têm maior propensão ao desmoronamento, né? Então, se percebe que começa assim, isso das chuvas já se torna um fator bastante preocupante, ou então regiões onde tem invernos muito longos, a gente já viu aí que isso predispõe um quadro de depressão, ou então de secas, né? Que vão proporcionando aí uma condição de vida um pouco mais prejudicada. Outra peculiaridade nisso, desses fatores de risco ambiental, é também com relação à exposição a substâncias tóxicas e pesticidas. A gente já tem bastante estudo que aponta o quanto que a exposição a alguns agrotóxicos e algumas culturas, elas propiciam o desenvolvimento de algum adoecimento, né? Como é o caso de plantio de fumo, ou então da exposição a algum agrotóxico sem o IPI. A gente sabe que é muito comum não utilizar o IPI, ainda mais em ambientes onde isso não é incentivado, né? Isso pode desenvolver aí um quadro, principalmente de humor deprimido, do desenvolvimento de pensamentos de morte. Então, a gente entende isso como um fator de risco assim bem importante que às vezes não é reconhecido, né? Bem como algumas regiões que são muito isoladas e aí acabam não tendo tantas trocas culturais, tantas pluralidades, acaba restringindo algumas condições de vida importantes. Outro fator de risco bem importante assim, e aí eu acho que é importante a gente discutir isso enquanto profissionais de saúde, são esses fatores de risco social, que é quando a gente vai ter uma privação de direito básico e de condição digna de vida, né? Por que eu falo isso? Eu acho que não tem como a gente pensar sobre cuidado em saúde mental sem a gente pensar em condições dignas de vida. Então a gente vai ver que a fome, ela adoece, né, pessoal? A fome, ela gera preocupação. Então, a gente vê famílias inteiras adoecendo por condições de moradia muito precárias, né? De não ter saneamento básico, de não conseguir ter acesso a alguns recursos, né? Que proporcionam ali um mínimo, né? Para que possa se viver dignamente. Então, não tem como a gente não olhar para isso com bastante preocupação. E aí eu acho importante a gente falar isso até para que não recaia nisso de culpabilizar o sujeito pelo seu adoecimento, né? Então,
Acho que nós que somos profissionais de saúde, a gente precisa estar bastante atento para isso, inclusive na escuta. Às vezes o sujeito vem ali no serviço, né, e começa a falar sobre, tá com insônia, anda muito preocupado, ou então tá tendo crises de ansiedade. Quando tu vai ter essa clínica ampliada, essa escuta um pouco mais atenta, tu percebe que, bom, é uma família de muitos filhos, onde o pai e a mãe estão desempregados e não tem como pagar as contas, então isso adoece, né? E aí a gente vai falar também sobre populações em vulnerabilidade socioeconômica, né? Que é realmente população em situação de rua, pessoas que estão aí numa condição de vida bastante precária, né? Nichos minoritários também, que acabam passando por algumas violências, como a população trans, pessoas com deficiência que acabam sempre sendo privadas de muitos direitos, né? Então isso desenvolve a longo prazo um sofrimento psíquico bastante importante. Imigrantes, né, que precisam aí abandonar a sua cultura, o território em que vivem para buscar condições de vida melhor, e aí isso pode gerar também adoecimentos coletivos. Então são aí fatores de risco muito que a gente precisa estar muito atento quando a gente fala sobre adoecimento, né? E tem também alguns fatores que estão relacionados à história de vida, né, como a exposição a múltiplas violências, igual a gente vê no caso de crianças, adolescentes, violências domésticas, violências sexuais, ter já uma história prévia de suicídio na família ou algum outro transtorno mental de base, não ter uma rede socioafetiva funcional, o que isso quer dizer, né? Bom, a gente sabe que no dia a dia é importante ter parceiros para conseguir dividir mesmo a carga, né, de alguns momentos difíceis, de conseguir poder dar uma risada junto ou pensar junto sobre como resolver alguns problemas. Então a rede socioafetiva ela é muito importante, né? Então quando o sujeito ele está numa situação de maior isolamento onde não tem essa rede, se torna muito mais propenso ao adoecimento. Além de sobrecarga de funções e papéis sociais, como a gente vê principalmente em casos de mulheres, né? Onde às vezes precisa dar conta de uma casa sozinha, tem 1001 responsabilidades com os filhos, com cuidado às vezes de outras pessoas da família, né? Onde precisa desempenhar papel de cuidadora, também trabalha fora, então acaba tendo esse acúmulo bastante importante de responsabilidade, aumenta de um jeito muito considerável o nível de estresse, de pressão, e acaba tendo pouco tempo de qualidade consigo mesmo, né? Então, isso são fatores de risco bastante importantes para o adoecimento, além, é claro, do abuso de substância. E aí eu destaco que vai ser importante a gente olhar para isso também como um quadro de saúde, né? O abuso de substância ele vai aí indicar para a gente que existe algum outro quadro de adoecimento psíquico associado. Então, um abuso ele não vem do nada e para o nada, né? Então, é importante olhar para isso com menos preconceito e com mais escuta. Então, todos esses fatores eles vão configurar um desenvolvimento, né? Uma possibilidade do desenvolvimento desse comportamento suicida. O que seria isso? O comportamento suicida ele vai ser a ideação, que são esses pensamentos que começam a circular, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo seu trabalho e aí começa, mas eu não devia estar aqui, não vale mais a pena, eu gostaria de não estar mais vivo. Então essa ideia ela vai se tornando muito mais presente. A autoagressão, que é quando o sujeito começa de fato a se machucar, né? Aí seja através de lesões na pele ou então lesões de outras origens. Exposição a situações de risco, que é quando de fato o sujeito começa a se colocar em situações que expõem mesmo um risco à vida, né? A gente vê aí muito em casos de trânsito, principalmente, e nos abusos de substância também, né? Que acabam sendo doses que de fato correm o risco de prejudicar de fato a vida do sujeito, né? Até chegar então na tentativa de suicídio. Então a gente vai perceber que o comportamento ele é muito mais do que só a tentativa. É importante que a gente consiga escutar isso quando o sujeito chega até o serviço de saúde. E aí, quando eu trago para gente, que é quando o sujeito chega, né, ali no serviço, é porque isso é uma questão de saúde pública, né?
Então, é importante que a gente consiga olhar para isso como um fenômeno complexo. Quando isso chega ali, seja na atenção primária, secundária, terciária, eu vou precisar olhar para esse sujeito e escutar ele no seu processo de vida, dentro do que se configura esse sofrimento, para que eu não fique também ali procurando uma explicação única, acabe correndo nesse risco de romper o vínculo e afastar o sujeito, né, do acompanhamento. Então, é um fenômeno, sim, muito complexo e multifatorial. E cabe a nós, da rede de atenção à saúde, promover espaços e formas de acolhimento ao sofrimento humano, né? Tratar isso realmente como uma questão de saúde. E trabalhar de forma integrada nos diferentes níveis de assistência. Então, isso vai aparecer ali na unidade de saúde, às vezes a gente vai precisar fazer uma escuta, uma avaliação e uma classificação de risco, para ver para onde é que referencia, ou às vezes isso aparece já direto na atenção terciária ali, seja num hospital, ou na pré-hospitalar, numa UPA, ou no SAMU, e a gente vai precisar garantir que ele siga em acompanhamento. Então, eu vou precisar costurar esse cuidado com os outros níveis de atenção. Então, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa trabalhar de um jeito integrado, né? Quando eu estou falando sobre isso da gente trabalhar de um jeito integrado em todos os níveis de atenção, eu recordo aqui com vocês que dentro da rede de atenção à saúde, a gente vai ter a rede de atenção psicossocial, que volta-se de fato para o cuidado em saúde mental, né? E ela não vai ser só o CAPS. O CAPS ele vai, de alguma forma, gerir o cuidado em saúde mental, vai matriciar, mas não vai acontecer única e exclusivamente o cuidado em saúde mental dentro desse equipamento. Então, a RAPS é composta pela atenção primária, estratégia de saúde da família, os consultórios de rua, né, os centros de convivência, residenciais terapêuticos, né, o CAPS, de fato, e aí seja o CAPS 2, o CAPS I ou o CAPS AD. A gente vai ter também o SAMU, né, que é o serviço de urgência, as UPAs e até chegar nos hospitais gerais e hospitais especializados, né? Então, esse cuidado ele vai se dar nos diferentes níveis de atenção, pensando mesmo que a rede, ainda que ela já esteja consolidada ali nos manuais, né? A gente vai costurar ela, a gente vai fazer ela acontecer com essa corresponsabilidade, com essa continuidade, né? Podendo acionar os serviços. Então, a gente vai construir isso no nosso dia a dia de trabalho. Isso exige muita criatividade, né? De que forma que a gente faz isso, então? A gente vai ter aí algumas políticas que vão direcionar o nosso trabalho, que vão instrumentalizar a nossa ação para a gente conseguir efetivar esses princípios e diretrizes do SUS. Para isso, a gente vai ter a Política Nacional de Humanização, que ela tem como objetivo, né, colocar em prática mesmo esses princípios e diretrizes do SUS, para a gente mudar esse jeito de gerir os serviços, de acompanhar esse processo de saúde e doença do usuário, né, e das comunidades, e para a gente conseguir, de fato, garantir que saúde seja um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, a gente constrói isso junto, e essa política, ela se torna bastante importante nessa instrumentalização e na criação dessas ações. A gente vai pensar, então, aqui dentro dessa perspectiva, principalmente no acolhimento e na clínica ampliada, que vão ser diretrizes essenciais para a gente conseguir pensar de que forma isso se efetiva, né? Então, a Política Nacional de Humanização, ela vai ser transversal a toda a rede de atenção à saúde. Então, ela vai trazer para a gente alguns direcionamentos que vão ser criados e reeditados no dia a dia de cada serviço, dentro da realidade de cada profissional, de cada região. Ela não vai ser só um direcionamento que vai precisar ser efetivado de um jeito copia e cola. Não. Ela, com essa criatividade, ela vai se traduzindo em ações, né? Então, ela vai se efetivar de um jeito diferente em cada serviço diferente. E ela vai ter como objetivo ofertar um atendimento de qualidade com acolhimento, né? E aí, quando eu digo acolhimento, eu digo sobre, de fato, essa escuta do sujeito, um referenciamento na rede, para a gente conseguir efetivar a absorção do sujeito e da sua demanda nos serviços de saúde.
ela vai ter como objetivo também melhorar esses ambientes de trabalho, melhorar esses ambientes do cuidado em saúde, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários, né? Então, vai ser uma construção coletiva, né? Isso precisa aí do engajamento de muita gente, de todo mundo junto, para conseguir fazer, de fato, o SUS acontecer. Quando eu estou falando sobre esse engajamento de todo mundo junto, né, eu estou falando sobre isso da corresponsabilidade. O que isso quer dizer? Que cada pessoa vai ter atribuições e competências diferentes e que dentro das suas atribuições e competências vai pensar aí de que forma efetivar isso no dia a dia, né? E isso incluindo os usuários, os familiares, por quê? Porque quando a gente está falando sobre política nacional de humanização, a gente não está mais falando sobre um tratamento de saúde em que o saber sai ali da equipe, do médico, e é passado para o usuário, né? Então, a gente está falando sobre uma construção de um processo de saúde que é longitudinal. Então, isso vai incluir uma troca de saberes, do saber que habita em cada um, né, em cada profissão, dentro de cada história de vida. Muito importante a gente validar isso e trazer isso para esse processo de construção de saúde e promoção de saúde. Isso vai precisar acontecer através do diálogo, né, pessoal? Então, isso não vai acontecer por telepatia, vai precisar sim dispor de alguns momentos de conversa, né, entre os profissionais, entre os usuários. Então é muito importante aí a ambiência, porque a gente vai construindo espaços que sejam acolhedores, que as pessoas se sintam confortáveis de partilhar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam, né? E aí eu vejo assim que são alguns detalhes, por exemplo, no acolhimento do usuário sempre tem aquela super mesa com aquele computador, um ambiente super asséptico, né? Então, de fato, poder colocar a cadeira ali do lado do usuário, olho no olho, escuta. Então, são pequenas movimentações que proporcionam essa criação do vínculo, né? Então, a gente vai pensar aí sobre essa construção de ações ético-estético-políticas. O que isso quer dizer? Que direcionado por isso do protagonismo do usuário, né, da garantia da saúde como um direito e dessa construção, a gente vai criar ações. É isso que o estético quer dizer, que a gente não vai só replicar, a gente vai criar. O estético está aí. E o político nesse sentido de que a gente de fato luta por uma saúde de qualidade, né? Eu acho que todo mundo aí no seu dia a dia de trabalho se bate com questões de como fazer o SUS acontecer. Então eu acho que ele vai se construindo de fato, né? Nessa corresponsabilidade, na qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre o usuário. E aí a gente vai pensar no acolhimento. Bom, o acolhimento como uma diretriz da Política Nacional de Humanização, ele vai atravessar a atuação de todos os profissionais de saúde. Então, o acolhimento não vai ser só aquilo de abraçar, de falar querido, e às vezes a gente olha assim que existem algumas condutas que acabam infantilizando o usuário, trata ele como coitadinho, ou como aquele que não sabe. O acolhimento não vai ser isso. O acolhimento vai ser escutar esse sujeito, né, dentro da sua história de vida, dentro da sua demanda. Vão ter pessoas com quem a gente sente um pouquinho mais de afinidade, outras pessoas que a gente não sente tanto, mas se dispor a escutar esse sujeito e a conseguir identificar o que essa demanda apresenta, né? Qual profissional que eu vou ter que acionar para isso? Então, por exemplo, digamos que um agente comunitário foi fazer uma visita e ali dentro da casa estava o vô, estava o bebezinho, estava a mãe, estava o pai, e aí e aí o agente comunitário começa a perceber que aquele vozinho tá cabisbaixo, que antes ele circulava mais pela comunidade, agora tá mais borocochosinho. E aí, bom, isso é escuta. E aí ele vai discutir isso com a equipe. Olha, eu percebi que aquele fulaninho lá não tá muito legal, não. O que será que a gente pode fazer? Bom, será que a gente tem aqui dentro da comunidade serviços de convivência? O que será que a gente pode fazer? Então, e aí chama essa família junto, né, para conseguir construir ação. Isso é acolhimento. É essa escuta ativa, né? Essa percepção, esse direcionamento dentro da rede de atenção à saúde, né?
Então, o acolhimento ele vai pensar de um jeito ágil, ele vai conseguir refletir sobre o que aquele sujeito precisa e como que a gente pode conseguir encontrar isso na rede de atenção à saúde. E para isso a gente vai precisar incluir o sujeito, né? Então, trata-se de uma postura ética que vai implicar a escuta do usuário, né, na sua demanda, na sua queixa, o reconhecimento do seu protagonismo, e acho isso bem importante porque o que isso quer dizer? Que, bom, ele sabe do processo de vida dele. Eu posso aqui saber como aferir uma pressão, eu posso aqui saber como fazer uma classificação de risco, posso saber o que quer dizer diabetes, mas quem sabe da sua história de vida e da relação com o processo de saúde e doença é o sujeito. Então, eu vou precisar resgatar isso para, junto com ele, construir um processo de cuidado. Isso é protagonismo, onde o sujeito é incluso nesse processo de acompanhamento em saúde, né? E a corresponsabilização e resolutividade no nível de atenção, que é, bom, ele está apresentando, sei lá, deixa eu ver, tá precisando, foi avaliado pelo médico, viu que ele de fato está num processo de adoecimento um pouco maior, já está acompanhando ali, está referenciado com a enfermeira do território, mas se percebe que ele precisa fazer, por exemplo, uma consulta em saúde mental mais direcionada. Então, vincula-se com a atenção primária, mas também encaminha para uma avaliação e conduta com o CAPS, né? E aí, de que forma que isso acontece? Fazendo um bom encaminhamento, discutindo o caso e aí conseguindo referenciar de volta para a unidade se necessário, né? Então, o sujeito ele não vai deixar de pertencer ao seu território e atenção primária. Ele pode sim estar realizando outros acompanhamentos em outros níveis de atenção, mas ele não deixa de ser da atenção primária. E aí, justamente toca na ativação de redes de compartilhamento de saberes, porque nem todo mundo sabe tudo, cada um sabe alguma coisa diferente, e esses saberes, eles se complementam no quebra-cabeça mesmo, né? Então, acho que quanto mais a gente tem cabeças pensantes juntas, mais a gente consegue pensar em estratégias e ações para promover esse processo de cuidado. E isso só acontece, pessoal, com uma escuta qualificada. Então, o que é essa escuta qualificada? Quando eu de fato me debruço para estar ali com o sujeito, né, no seu processo de vida, entendendo de que forma que isso acontece dentro daquela realidade. Isso vai acontecer com uma construção de relação de confiança, de compromisso, de vínculo, né? Então, é importante a gente conseguir sustentar a nossa escuta a partir daí, para de fato conseguir promover cuidado em saúde. E aí tá, né? A gente está falando sobre isso e de que fato essa escuta qualificada, né? A clínica ampliada, o acolhimento, eles acontecem na escuta do sujeito em sofrimento psíquico grave com algum comportamento suicida. Então, vai ser bastante importante, quando a gente for acolher esse sujeito, encontrar um momento e um local adequado, né? Digamos que tô lá na recepção da unidade de saúde, o negócio tá bombando, tudo a mil pelo Brasil, e aí eu vejo que aquela pessoa não tá legal. Será que o local mais adequado para eu fazer o acolhimento é ali no meio de todo mundo? A gente sabe que às vezes não vai ter consultório à disposição. Então, bom, vale a pena. Eu vi que ele tem um espacinho ali no jardim que eu posso chamar ele no cantinho e escutar ele ali, né? Ou então, tô vendo que tem alguém que não tá legal, conseguir cuidar dessa privacidade colocando pelo menos um biombo ali, né, que proteja aquele ambiente. Então, para proporcionar mesmo para o sujeito alguma privacidade nessa escuta, né? E aí, encontrando esse momento, esse lugar adequado, a gente vai escutar com interesse e atenção. Isso vai implicar em olhar no olho, né? Tá ali de fato presente, não é tipo, a pessoa tá ali falando e eu tô olhando para outras coisas, tô fazendo outras coisas, já tô evoluindo direto no prontuário. Então, não, né? Naquele momento eu tô ali. Por que isso é bem importante, pessoal? Tentem se imaginar num contexto onde vocês estão sofrendo assim pra caramba, e aí procuram um serviço de saúde e o profissional assim parece que tá inquieto, tá ansioso, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Será que vai se sentir confortável de falar de fato o que está acontecendo? Não vai, né? E eu acredito que o profissional também não vai conseguir
adentrar muito nessa escuta, nessa avaliação, enquanto está pensando em mil e uma outras coisas. Então, é importante, de fato, estar ali, de corpo presente, né? De corpo e alma. Então, nessa escuta também, validar a procura pelo serviço de saúde, né? Puxa, fulano, que bom que tu tá aqui, né? Tô bem contente que tu procurou a gente, né? Vamos juntos pensar sobre o que a gente pode fazer agora. Então, acho que a atenção primária ela é bastante importante nesse sentido, porque ela acompanha o sujeito de forma longitudinal, né? E isso favorece muito a construção de vínculo. Então, realmente bem importante validar isso da procura pelo serviço de saúde. Se na escuta tu percebe que a pessoa falou, não, eu realmente não tô legal e fica vindo esse pensamento o tempo inteiro na minha cabeça, eu acho que eu realmente poderia fazer alguma coisa. E aí você vai adentrando, né? Tipo, tu faria? O que será que tu faria? E tu já pensou como fazer? E aí você vai investigando, vai entrando nisso de acordo com o que o sujeito vai trazendo. Mas a gente vai entrar mais nisso nos próximos slides. Mas se tu percebe que naquele momento a pessoa ela tá em perigo imediato, não a deixe sozinha, né? Então você vê que o pensamento ele já está muito mais estruturado, tem planejamento, tem intenção. Então vai ser importante referenciar isso para alguma porta de emergência. Mas aí eu coloco isso com algumas ressalvas, por quê? Porque, pessoal, nem todos os casos precisam ser referenciados para uma porta de emergência, né? Às vezes tu percebe que a pessoa ela tá realmente sofrendo bastante, mas que ela não tem assim um pensamento estruturado, não tem planejamento, ou ela fala assim, não, mas eu nunca faria isso porque eu tenho tal coisa, porque tal coisa me segura. É muito comum a gente escutar isso, né? Quando a gente vai fazer essa avaliação. Então, que são esses fatores protetivos. Você vê que a pessoa ela tem uma boa rede de suporte, então que ela não tem um pensamento estruturado, então dá para sustentar naquele nível de atenção, né? O acolhimento ele vai ser isso, a gente conseguir fazer uma avaliação e classificação de risco e referenciar para o nível de atenção que aquele sujeito demanda. Então, mas se for o caso, né, de já estar de um jeito mais evoluído, o quadro, importante referenciar para uma porta aberta da emergência. E também contatar alguém de confiança, indicado pela própria pessoa. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente da equipe vai entender, não, mas tem que ser a família. E às vezes é a família que está desencadeando aquele sofrimento. Então, tu vai perguntar para a pessoa, e com quem que tu se sente bem? Tem alguém que tu conversa, que tu consegue se sentir melhor? Ou que tu consegue desabafar e, sabe quando dá aquele alívio? Daí a pessoa vai falar, tem tal amigo que quando acontece assim, 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 eu gosto de falar com ele. E aí você vai, bom, vamos chamar teu amigo então. E aí você vai trazendo para perto e vai conseguindo construir, estruturar melhor essa rede socioafetiva, né? E garantir a continuidade do acompanhamento. Então, olha, então vamos fazer assim? Eu vou colocar você para participar com a gente agora do nosso grupo de caminhada. Ou então, volta aqui na semana que vem para eu ver de novo como é que tu tá. E aí você vai enlaçando a pessoa ali naquele equipamento, né? E isso vai garantindo a continuidade, não é aquela coisa, uma escuta pontual que se encerra por ali. Isso precisa de uma continuidade. A gente está falando aqui sobre o que fazer e eu acho muito importante a gente falar também sobre o que não fazer. Porque. 10 minutos. Tá bem. Porque a gente sabe que somos todos pessoas, né? Cada um tem as suas crenças, cada um tem a sua história de vida, tem as suas dificuldades, mas é muito importante que isso não apareça nesse momento da escuta. Por quê? Porque isso pode quebrar vínculo, porque isso pode gerar constrangimento e afastar a pessoa do serviço de saúde. Então, tem algumas ações que a gente precisa evitar, como acreditar em explicações simplistas, né? A gente viu que é um complexo e multifatorial. Não procurar responsáveis ou culpado. Mas isso é por causa de fulano de tal que fez tal coisa. Não, não é, né? Vamos evitar procurar responsáveis ou gerar aí algumas explicações simplistas que não dão conta do fenômeno.
Não julgar ou emitir comentários do tipo, isso é fraqueza, eu já passei por coisa pior e não lidei desse jeito. Mas essa juventude de hoje em dia não sabe mais passar por dificuldades. Então, não dá sermão nesses momentos, né, pessoal? Assim como evitar também frases de incentivo vazia, do tipo, mas o que tu precisa mesmo é Deus na tua vida, amanhã o sol vai nascer de novo. Não, mas não fala isso, você tem que ficar bem. Se fosse uma escolha, né? Então, acho que todo mundo faria. Então, é importante que a gente consiga, nesse momento, esse acolhimento, validar aquilo que o sujeito está vivenciando e conseguir vincular ele ao equipamento de saúde. Quando a gente está falando em acolhimento, a gente está falando sobre essa avaliação e classificação de risco também. Então, isso vai ser bastante importante até para a gente conseguir referenciar no nível de atenção. Quando a gente está pensando sobre avaliação e classificação de risco para comportamento suicida, a gente está falando sobre ideação, planejamento e intenção também, né? Então, o que seria isso? A ideação são aqueles pensamentos. Então, o pensamento de morte ele pode aparecer de um jeito mais passivo, que é, por exemplo, eu gostaria de nem ter nascido, eu queria dormir e não acordar mais, que é quando o sujeito fala assim sobre esse flerte, né, com a ideia da morte, mas ele não está se colocando em primeira pessoa como quem efetivamente. Quando a gente pensa, quando a gente escuta esse discurso onde o sujeito é efetivação, a gente já está falando sobre uma ideação ativa. Então, o sujeito com ideação passiva, né, é importante de reconhecer que dá para às vezes na atenção primária, é um processo de adoecimento que às vezes se estende por mais tempo. Quando isso aparece como uma ideação já ativa, é importante estar um pouco mais atento com relação a essa classificação, né? Então, não, de fato, quero me matar. E aí você vai perguntar para a pessoa, e assim, pessoal, perguntar, quando a gente está fazendo essa escuta, ela tem que ser de uma forma que proporcione alívio pela fala, não é para conduzir de um jeito investigativo, né? Tipo assim, checklist. Você tá pensando em se matar? E você tá pensando em fazer isso como? Não, né? Então, olha, te passou isso pela cabeça, e aí? O que te vem junto com esse pensamento? E aí a pessoa vai falar, eu pensei de fazer assim, 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 e eu pensei que tal dia não vai ter gente em casa, ou eu pensei de ir em tal lugar, porque lá não vão me encontrar. Então, a gente vai percebendo assim como é que tá isso do planejamento, o quão cristalizado ele tá, né? E isso vai alarmando a gente um pouco mais, né? E se ele tem fácil acesso a esse meio pelo qual ele planeja. E às vezes não aparece isso do planejamento, mas a pessoa ela tem esse negócio da impulsividade, aí isso se torna também um fator de risco bastante importante, né? Então, bem importante estar atento para isso. E aí a intenção, né? A pessoa fala isso e ela fala assim, não, mas quando eu penso assim, eu perco a coragem, porque tem tal coisa que faz eu querer continuar. Então é importante a gente conseguir avaliar na intenção também, né, o nível que tem ali de fatores protetivos, de fatores de risco, e aí com isso a gente vai conseguir referenciar um pouquinho melhor essa pessoa dentro da rede de atenção à saúde. Então, a gente vai precisar pensar nisso da resolutividade, que quais encaminhamentos vão ser necessários a partir dessa escuta, seja de, com qual profissional da minha equipe eu vou ter que discutir para poder pensar esses encaminhamentos. Às vezes a gente vai precisar de um matriciamento do CAPS, ou então isso me aparece ali na atenção terciária e eu vou precisar acionar lá a atenção primária para entender como é que é o contexto dessa família, se já tem um histórico de saúde, ou vou precisar acionar o CAPS para pensar nessa continuidade do cuidado. Então, a gente sempre vai pensar a resolutividade em níveis de atenção. Então, precisa muito dessa comunicação entre níveis de atenção. Precisa de discussão de caso, né, pessoal? Fazer, então, essa classificação para a gente conseguir referenciar dentro da RAPS, garantir essa continuidade do cuidado e transferência entre os equipamentos e também garantir esse acesso e a permanência na rede, né? Aí essa corresponsabilização dos diferentes atores.
bem como orientar essa retaguarda familiar próxima, né? Que é conversar com a rede socioafetiva. Às vezes a família não entende, os amigos não entendem, não sabem como lidar. Então, esse momento de conversa com a equipe vai ser muito importante, até para que eles se instrumentalizem um pouquinho mais para conseguir, de fato, lidar com aquela situação, né? Então, é importante a gente lembrar também, né, além de tudo isso, que precisa fortalecer a rede socioafetiva, que são essas pessoas aí que estão no nosso entorno e ajudam a passar por momentos difíceis, fortalecer papéis sociais, né, incentivar a participação dos grupos de convivência. Isso é muito importante porque fortalece laços com a comunidade e cultura, com espiritualidade ou alguma razão social, enfim, aquilo que proporciona sentido de vida para aquele sujeito, bem como ter acesso a momentos de lazer. E a gente sabe que isso é um desafio bastante grande, né? Mas a gente vai precisar, quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente não está pensando só em recuperação, a gente precisa pensar em aspectos que promovam, e aí pensando saúde mesmo dessa forma mais ampliada, né? Então é isso, né, pessoal? Acho que trouxe aí essas coisas importantes para a gente pensar nesse cuidado. Retoma aqui só para a gente lembrar, então, alguns pontos que não podemos esquecer, que é atentar para essa escuta qualificada, encontrar um local adequado, escutar o sujeito dentro da sua história de vida e da sua singularidade, escutar sem julgamentos morais. Dentro dessa escuta, conseguir fazer aí alguma avaliação de risco para eu poder pensar também sobre os encaminhamentos e essa corresponsabilização entre os diferentes atores presentes ou profissionais que vão compor essa rede do cuidado, acionar e também orientar essa rede socioafetiva de como lidar, de fato, com esse fenômeno e com a pessoa, né? E fortalecer esses fatores protetivos. Então, são coisas aí para acompanhar no nosso dia a dia do trabalho. Eu sei que não é fácil, né? Que aparecem muitas demandas para a gente dar conta no nosso dia a dia do trabalho. Mas quando a gente tem equipes bem fortalecidas, a gente consegue ir dividindo mesmo essas responsabilidades, vai trocando, cada um contribui de alguma forma. Então, isso se torna bastante importante para a gente, de fato, fazer o SUS acontecer, né? Agradeço muito estar aqui com vocês, fico bastante feliz e acaba por aqui. Muito obrigada, viu, pessoal? Agora eu vou abrir, né, para quem quiser fazer perguntas, para que a gente possa construir juntos esse conhecimento. Obrigada, Roberta. Muito obrigada, Monique. Que tema legal de assistir, assim, mas eu achei muito a tua visão muito ampla sobre o acolhimento, né? E falando em ideação suicida, tu trouxe uma abordagem muito humanizada, mas prática também. Gostei do jeito, da forma que tu focou na escuta qualificada, sabe? Como que a gente faz para fortalecer as redes socioafetivas, a importância da atuação integrada dentro da RAS e como que esse comportamento suicida é tratado de uma maneira multifatorial e deve ser tratado de uma maneira multifatorial. Para além do ato, mas a complexidade, né, desse fenômeno. E a necessidade da gente ter um olhar mais cuidadoso por parte dos profissionais da saúde, né? Sim, com certeza. E isso que tu comentaste sobre a corresponsabilização, onde todos os profissionais, pacientes, aquelas redes, né, têm um papel essencial nesse processo de cuidado. Eu achei muito claras as orientações que tu deste sobre o que a gente deve fazer para evitar, o que a gente deve fazer e o que a gente deve evitar fazer durante esse acolhimento. Isso me fez refletir muito até como aplicar isso no meu dia a dia profissional, sabe? E gostei muito, saí com uma visão muito mais clara, sabe, da importância do acolhimento e do impacto que esse acolhimento, da forma que a gente faz esse acolhimento pode ter na prevenção do suicídio e também no cuidado, né? Aquele cuidado contínuo do paciente. Pessoal, então, finalizada a fala da Monique, eu acho que esse é o momento agora para as nossas
dúvidas e contribuições, assim como a gente tinha combinado ali no início. Eu vou começar aqui no chat, então a Paula comentou que pessoas expostas à violência na infância, por exemplo, podem ter um risco aumentado de cometer violências e ou uma vulnerabilidade aumentada para ser vítimas de violência na vida adulta. Pensando no comportamento suicida como um tipo de violência, de modo análogo, cabe dizer que a exposição na infância aumenta o risco de comportamento suicida na vida adulta? Então, acho que uma pergunta aí que é quase uma provocação e super importante, né, pessoal? A gente vai pensando assim também do porquê a gente precisa ter esse cuidado, né, com a proteção da criança e do adolescente, a exposição de violências, porque sim, a gente vai estar falando sobre ciclos da vida onde muitas defesas, sobre construção de subjetividade, tudo isso está se construindo, né? Então, tá exposto a situações de violência dessa fase da vida, contribui aí de um jeito bastante importante para o desenvolvimento de saúde mental, né? Então, nesse momento onde tudo está se desenvolvendo, é onde a gente precisa, de fato, tomar mais cuidado. As crianças ainda não sabem se defender com as ferramentas e os recursos que os adultos já sabem, né? Então, de fato, Paulo tem essa razão que tu diz. Eu achei interessante que a Paula comentou sobre o pensamento, o comportamento suicida também é um tipo de violência, né? Que a gente precisa olhar para isso também. Sim, e até uma coisa assim que dentro do trabalho, né, a gente vai passar bastante, é que isso acaba sendo traduzir aqui os termos psicológicos, mas acaba sendo uma energia que se volta para si mesmo, né? Então, vai ser bastante importante a gente conseguir construir aí, elaborar destinatários mais saudáveis para que essa dor possa ir. Então, a gente vai construindo algumas ferramentas simbólicas para lidar mais com esse sofrimento, né? Porque quando isso não ganha um destino, isso volta para si. Então, sim, acaba sendo uma forma de violência que volta para si mesmo, né? E aí a gente vai tendo que levantar outros cursos de como elaborar isso e qual destino que a gente vai conseguindo abrir para essa dor que é tão intensa, né? Com certeza. A Rafaela perguntou se a PNPix também estaria inserida nas ferramentas disponíveis do SUS. Uhum. Você está falando sobre as práticas integrativas complementares, é isso? Só para eu saber se eu não estou falando, mas se for, com Eu acho que certeza. ela falou das Pix, mas ela falou PNPix. Esse PN, Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, será? Bom, não sei, mas eu acho que sim. E aí eu até há um tempo atrás eu fui num congresso que trazia, né, sobre essas práticas integrativas complementares como uma coisa bastante importante, assim, para a gente pensar esse processo de saúde e doença, né? Porque isso também vai proporcionando mais condições para que a comunidade se fortaleça e para que a gente consiga estreitar esse vínculo da atenção primária com a comunidade, né? Que não é para a população ir só quando, tá com uma febre, tá com uma dor de garganta. Não, de fato para estar com essa relação mais estreitada e as PICs, elas contribuem muito para isso, né? Com certeza. Com certeza. A Ana Losso comentou, te parabenizou, disse que o assunto foi trazido com muita leveza, concordo total com ela. É um assunto que a gente tem que ter muito cuidado, né, para abordar, para não se tornar muito pesado até de assistir, porque a gente começa a ficar mal, né. Ela falou para lembrar da importância da notificação das tentativas de suicídio, Nossa, que aumentam o risco para suicídio. Eu vou fazer um comentário assim com relação a isso, porque eu concordo muito assim contigo, Ana.
porque a notificação ela vai ajudar a gente, né, nesse nível da vigilância epidemiológica, e aí a gente vai conseguindo mapear também em quais regiões que isso tem aparecido mais, em quais cidades, e vai conseguindo também reunir esses outros fatores que atravessam, né? E aí isso também proporciona que a gente consiga olhar para o fenômeno de um jeito menos individual e mais coletivo e social. E a gente consiga pensar ações também que sejam coletivas, né? Então a gente, eu lembro até que na época da minha residência a gente ficou um tempo na vigilância epidemiológica fazendo isso, assim, esse mapeamento das notificações para ver em qual bairro que tinha mais, porque isso ia proporcionar ali ferramenta para desenvolver políticas públicas mais direcionadas, né? Então, onde é que a gente tinha que fortalecer mais, onde é que precisava, quem sabe, colocar mais um NASF. Acho que agora nem é NASF, né? A equipe é multi. Mas, enfim, isso vai nos dando subsídios para a tomada de ação. Então, é bem importante mesmo isso das notificações. A Rita perguntou qual a responsabilidade do serviço no caso de um adulto que manifesta ideação suicida e que, mesmo assim, tem o desejo de ser liberado sozinho. Uhum. Eu acho que depende muito, assim, do contexto, né, Rita? Assim, que contexto é esse em que essa pessoa deseja ser liberada e o que é esse liberado? Porque, por exemplo, a pessoa pode aparecer ali com um pensamento de morte que não está estruturado, né? E que ele aparece numa configuração mais passiva, e aí vai ser importante a gente conseguir fazer essa classificação de risco para conseguir pensar qual o direcionamento da nossa conduta. Mas não quer dizer que a pessoa precise ser tutelada por alguém. Quando a gente traz para perto a rede socioafetiva, é porque a gente está levantando outros pontos de cuidado, né? Isso não é para acontecer assim de um jeito meio igual abaixo, é para ser justamente construído com a pessoa. Tipo, tu olha para ela e reconhece, olha, tô vendo que tu não tá legal, deve ser muito difícil para ti estar passando por isso sozinho. Tu consegue alguém que tu se sinta bem quando tu conversa. E aí, quando você vai abrindo a conversa para esse lado, tu vai ver que vem, sim, aparecem pessoas no discurso da pessoa. E aí, às vezes, ele vai falar assim: até tem um amigo, mas ele mora lá no Pará. E aí você vai falar assim: e ele não tem telefone ou alguma coisa assim? E aí tu pega o telefone, mesmo por telefone, tu fala: olha, eu tô com o teu amigo aqui, assim, 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 ele não tá legal, né? Às vezes a gente percebe isso muito nesse processo de imigração de pessoas de outros estados que vêm para cá e aí não tem ainda uma rede socioafetiva bem consolidada, mas que a gente consegue acionar. Então, tipo, às vezes não vai estar ali de corpo presente, mas consegue fazer essa função da corresponsabilização mesmo à distância. Então, acho que a gente vai construindo ações justamente, né? O Thiago fez uma pergunta sobre como comunicar de forma responsável para a família de um paciente que está diante de um comportamento suicida. Eu acho que o que tu acabou de falar também abrange um pouco dessa pergunta, né? Não sei se tu quer complementar. Eu acho que sim, porque isso até é uma coisa assim que eu acho que a falta de comunicação às vezes gera alguns tabus, né? Então, quando a gente está fazendo uma avaliação, eu lembro que na época que eu trabalhava na UPA, a gente fazia esse primeiro acolhimento e aí era crisona, né? E aí você consegue ir construindo um vínculo no teu processo de escuta. Você vai ver que você tá ali e ao longo do atendimento você vai construindo um vínculo com a pessoa. Ele não é um vínculo que se dá do nada, mas é um vínculo que se constrói com o olhar, com a escuta e com a presença. E aí você, no final, você pode falar assim, olha, eu tô vendo que tu realmente não tá legal, né? E que, bom, a gente precisava pensar em como cuidar de ti. Eu preciso conversar com alguém da tua família porque eu entendo que nesse momento tu não tá tão legal para te cuidar sozinho. Então, o que tu prefere? Tu prefere que eu fale com alguém da tua família sozinho ou que eu chame aqui e a gente converse junto? Então, isso é construído com o sujeito, isso não é construído para ele, é com ele. Né? Então, vale a pena sempre perguntar. E aí, eu tive alguns pacientes que falaram: não, eu prefiro que tu fale
sozinho, porque eu sei que ele julga, ele não entende, fala que é frescura e eu não quero escutar isso agora. E aí outras pessoas não. Ah, não, eu prefiro que tu fale porque ele vai escutar e eu, quando falo, não escuta. Então, tu vai construir essa decisão junto com a pessoa, né? Mas bem importante, assim, construir isso junto para que não haja quebra de vínculo. Perfeito. O Márcio perguntou se as estatísticas de suicídio são muito grandes. Se tu não acha que tem muita subnotificação e esses números poderiam ser maiores. Uhum. E quando o indivíduo morre por overdose, também seria considerado suicídio? É uma pergunta bem importante, esbarra também naquilo que a gente estava falando de um jeito mais ampliado sobre o comportamento suicida, né? Quando a gente fala ali sobre a exposição a situações de risco, também tem a ver com isso. Então, a gente vai ver que o sujeito está num sofrimento bastante grande, acaba daí usando a substância num nível que é realmente não é recreativo, né? E aí, sim, acho que a gente... Só que eu acho importante que a gente consiga olhar para isso dentro de cada contexto para a gente não patologizar tudo. Então, a gente só vai conseguir saber e construir isso dentro de cada história, em cada cidade, em cada contexto realmente, porque senão fica aquela coisa da gente falar que tudo é tudo e daí mais nada é nada. Então, é importante a gente olhar dentro de cada contexto para ver de que modo isso se efetiva. Mas eu acho sim que a gente tem muita subnotificação e acho que na medida que a gente vai conseguindo estreitar esse vínculo com os sujeitos, eles vão fazer mais parte do cotidiano, né, seja da atenção primária, do CAPS, ou que estejam bem vinculados a ponto de não se importarem de, não, eu não quero ficar internado, mas eu entendo que é importante, então eu vou ficar. Então a gente consegue agir aí numa maré contrária a essa subnotificação e a essa desvinculação do sujeito com a RAS, né? Perfeito. Fazendo um adendo, então, Política Nacional das PICs. Ah, tá. Obrigada, Rafael. A DAPS comentou que vincular, nesse caso, é muito importante. Que se o funcionário não consegue esse vínculo, pode ser que outro funcionário consiga. Uhum. É bem isso mesmo, que tem a ver com... E não é pessoal, né? Não é pessoal, mas eu digo assim que é importante que a gente não leve para o pessoal quando não rola de construir esse vínculo, né? Às vezes, sabe lá o que a pessoa se apegou em ti, é o tom da voz, é o jeito que tu olha. Então, assim, é uma coisa assim muito não calculável. O que é importante é a gente estar à disposição, e de fato, às vezes não vai acontecer com uma outra pessoa da equipe, mas acontece com uma outra ali. Então, o que importa é a vinculação do sujeito com o equipamento. Importante a gente realmente conseguir fazer essa diferenciação e efetivar que o sujeito esteja vinculado ao equipamento. Cada pessoa tem uma abordagem, né? Um jeito de falar também. Não adianta a gente... Assim como a gente se identifica com amizades diferentes, ali dentro do equipamento a gente acaba também se identificando com alguns profissionais. E às vezes acontece, inclusive, principalmente idoso, né? Eu quero ser atendido pelo fulano. É bem isso mesmo. A Rita comentou que atendem muitos moradores de rua e que ou estão rompidos com a família, né? Mas que a tua explicação já deu uma luz. A Mônica parabenizou a Monique pela apresentação, maravilhosa abordagem sobre o tema. Fantástico. Monique, novamente, muito obrigada pela tua presença. Foi maravilhosa a tua participação aqui. Espero te ver em outros momentos para falar de outros temas também. Obrigada pelo teu tempo, né? A tua disponibilidade de estar aqui com a gente.